Bora lá, galerinha. Vamos resolver a terceira lista de exercícios. Essa terceira lista são os exercícios do 20 até o 25, que eu passei para vocês na semana anterior, de 11 a 15 de maio. Então, bora lá? Olha o exercício 20, que fácil, 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 fácil. Calcule a capacidade térmica de um corpo cuja temperatura sofre variação de 20 graus Celsius quando ele recebe 120 calorias. Antes da gente começar a anotar os dados, vamos só lembrar um pouquinho do conceito. O que é o conceito da capacidade térmica? A capacidade térmica é o tanto de energia que eu preciso dar para uma quantidade de massa de um corpo poder aumentar a sua temperatura, ou para ele poder abaixar a temperatura quando eu retiro energia. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Hoje eu trouxe a minha garrafa de 2 litros e a minha garrafa de 510 ml aqui, 500 ml, né? Então vamos lá, ó. Para que eu consiga aumentar as duas, elas têm água. Se elas têm água, elas têm o mesmo calor específico. Então vamos lá, ó. Para que eu consiga aumentar a temperatura dessas duas garrafinhas de água, se eu colocar as duas debaixo do mesmo foguinho, qual delas que vai aumentar a temperatura mais rápido? A da garrafinha com menos água ou a da garrafa grande que tem mais água? Com certeza você disse que a garrafa grande, ela vai demorar mais tempo para aumentar a sua temperatura. E a garrafa pequena vai aumentar mais rápido a temperatura. Por quê? Devido à capacidade térmica. Os dois, eles têm o mesmo calor específico. Mas, como esse daqui, ó, tem mais massa, então ele tem maior capacidade térmica. Ou seja, eu preciso dar mais energia para poder variar a temperatura nele. E aqui, apesar de ser a mesma substância, tem menos massa. Então eu preciso dar menos energia para fazer essa temperatura variar. Então isso é a capacidade térmica, ok? Então bora lá grifar? Então eu já te ensinei, né? Apareceu número, você já vai grifando. Eu anotei aqui o que a gente quer calcular aqui, ó, a capacidade térmica, né? E ele me deu a variação da temperatura que é de 20 graus Celsius. E ele falou que essa substância está recebendo 120 calorias. Eu quero que você comece a aprender a entender que tem algumas palavrinhas que são extremamente importantes para a gente. Qual palavrinha que você acha que nesse contexto que é importante? Vou te dar uns 3 segundinhos para você achar ela. Achou? Então é essa daqui, né? A palavrinha recebe. Ela é importante, sabe por quê? Porque ela diz pra gente que a quantidade de calor ela é positiva, o valor do Q. Se não tivesse recebendo, tivesse cedendo energia, então esse valor do Q seria negativo. Então a gente sabe que esse valor de 120 calorias ele é positivo. Bora lá anotar os dados? Então vamos lá, ó. Dados. Então ele quer que a gente calcule a capacidade térmica, que é o Czão. Ele deu pra gente a variação da temperatura, que é o ΔT, 20 graus Celsius. E ele falou que o Q é igual a 120 calorias. Lembrando que é positivo porque ele está recebendo energia. Se ele recebeu energia, ele está aumentando a temperatura. Bem simples assim, ó. Ganhou energia, aumenta a temperatura. Perdeu energia, então ele vai diminuir a temperatura. Então qual que é a formulinha que eu vou usar aqui? A formulinha do croquete. Então vamos substituir, ó. Ele deu pra gente aqui o valor do Q. Já substituí, ó, 120 calorias aqui, ó. Coloquei aqui no valor do Q. Beleza? Agora, ó, no valor do ΔT. Ele me deu o ΔT aqui, ó. Ó, o ΔT não vale 20 graus Celsius? Então vamos colocar ali. Pronto. Agora olha que simples, só fazer essa conta. Eu posso dividir, ó, o 120 com 20. Mas se você tirar esse zero com esse zero, cortar esse zero com esse zero, dá 12 dividido por 2. Então, você chega na conclusão que o valor da capacidade térmica desse material aí é de 6 calorias por grau Celsius. Como que eu sei que deu 6 calorias por grau Celsius? A unidade de medida está aqui, ó. Em cima não ficou caloria, embaixo não ficou grau Celsius. Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Fechou? Então, bora lá fazer a questão 21. 21. Bora lá. 200 gramas de uma substância absorvem 5.000 calorias durante a ebulição. Calcule o calor latente de vaporização e o de liquefação. Vamos anotar os dados?
Então, ó, grifa tudo que você puder aí, aparecer o número, você vai grifando. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho uma substância. Eu gosto de imaginar sempre que a substância é a água. Só para ter uma ideia, mas é lógico que não é a água. Mas imaginando que fosse a água, dá pra gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Mas não é a água. Então, ó, eu tenho uma substância de 200 gramas, vai imaginando, como se fosse uma água. E essa substância está absorvendo 5.000 calorias. Olha a palavrinha mágica aí, ó, absorve. Se ela absorveu 5.000 calorias, significa que ela está ganhando ou perdendo energia. Vou te dar 3 segundinhos para você me responder. Se você respondeu que ela está ganhando energia, você acertou. Pensa na sua conta bancária. Lembra do exemplo da conta bancária? Se você está ganhando dinheiro, a sua conta bancária está aumentando. Então é o que está acontecendo aqui, ó. Ele está ganhando energia, está absorvendo energia. E ele fala que ele vai absorver esses 5.000 calorias de energia durante a ebulição. Olha a outra palavrinha mágica aí. Essa palavrinha aqui vai ajudar a gente também a entender um pouquinho melhor o processo que está acontecendo. Então tem uma substância, ela está ganhando energia e ela está entrando em ebulição. Então já imaginou como se fosse a água? Se fosse a água, ela estava líquida, eu estava dando energia para ela e ela estava virando vapor, ela estava ebulindo, entrando em ebulição. E a gente precisa calcular qual que é o calor latente de vaporização e de liquefação. Essa palavrinha aqui para a gente, ebulição, ela já dá uma ideia para a gente que a gente vai estar trabalhando com a formulinha do Quimel, ou seja, é um exercício de calor sensível, tá? Mas teria que ser de calor sensível devido à pergunta. Ele quer que a gente calcula o calor latente, tanto de vaporização quanto de liquefação. Vamos anotar os dados então? Bora lá para anotar os dados. Então, ó, primeira coisa que ele deu pra gente aqui, ó, foi a massa. Então a massa vale 200 gramas. Depois ele me deu o valor do Q. Lembrando, o Q então ele é isso, positivo, porque ele ganhou energia, ele absorveu essa energia, que vale 5.000 calorias. E ele quer saber qual que é o calor latente de vaporização e qual o calor latente de liquefação. Agora que eu sei tudo isso, qual que é a formulinha que eu vou usar? Se ele falou que está entrando em ebulição, a gente só pode usar a formulinha do Quimel. E eu tinha certeza que a gente só poderia usar essa formulinha por outra coisa. Ele quer saber qual que é o valor do calor latente. E para achar o valor do calor latente, eu só posso encontrar ele com a formulinha do Quimel, que é esse carinha aqui. Vamos substituir então? Bora lá, ó. Eu tenho a massa aqui, ó, vale 200 gramas. E eu tenho a quantidade de energia, o Q, o valor da caloria, que é 5.000 calorias. Vamos substituir? Então, ó, já coloquei aqui para você bonitinho e eu vou fazer uma jogada aqui. Você não precisa fazer essa jogada, mas eu faço para te ajudar a enxergar o que está acontecendo. A gente vai precisar isolar o calor latente aqui. Para isolar o calor latente, eu preciso pegar o amiguinho dele e mandar para baixo dividindo. Mas eu sei que nessa altura do campeonato, alguns ainda têm dificuldade em entender isso. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e eu vou mandar pra cá. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e eu vou mandar pra lá. Eu simplesmente vou pegar e vou, ó, eu vou inverter eles de lugar, como se eu estivesse colocando um espelho ali na frente e a imagem tivesse invertido de lugar. Olha só como que vai ficar. Então, tá vendo esse 200L aqui? Ele foi pro outro lado, olha aqui. Tá vendo 5.000 aqui, ó? Ele veio para esse lado. Por que eu fiz essa jogada? Porque agora fica mais fácil para quem tem dificuldade entender que quando a gente isola o L, quem que passa lá para baixo dividindo é o 200. Então vai ficar como? Vamos isolar o L? Quem que é o amiguinho do L? O 200. Então quem que passa dividindo? O 200. Então vai ficar L dividido por 200. Ah, agora fica fácil, né? Tá vendo esses dois zeros aqui com esses dois zeros? O que eu faço?
corto os dois zeros. Agora, ó, sobrou 50 dividido por 2. E essa conta eu faço de cabeça, porque se eu dividir 50 por 2 dá 25. A unidade de medida você já sabe que é o caloria por grama. Como que eu sei, professor? Muito simples. Olha só, tá vendo aqui, ó, os 5.000? Ele não está em caloria. Então aqui, ó, esse 5.000, ele está em caloria. Tá vendo? Agora aqui, ó, o 200. O 200 não está em grama? Então aqui, ó, está em gramas. Então ficou em cima caloria e embaixo grama. E foi o que a gente escreveu aqui. Mas professor, esse valor aí é o calor latente de vaporização ou de liquefação? Porque ele pede pra gente aqui, ó, para calcular o calor latente de vaporização e o de liquefação. Qual que é esse? Vamos voltar para ler o exercício e entender, e você vai ver que vai ficar bem fácil de entender. Olha só, eu tenho uma substância de 200 gramas e ela está, olha só, absorvendo energia. Ela está ganhando energia. E quando ela ganha energia, ela entra em ebulição. Se ela entrou em ebulição, ela foi para o estado de vapor, para o estado gasoso. Sacou o lance? Então, se ela foi para o estado gasoso, ela ganhou energia. Eu só posso querer, então, dizer que esse calor latente aqui nada mais é que o calor latente de vaporização, porque ele ganhou energia. Fechou? Então, esse é o valor do nosso calor latente de vaporização. Mas, professor, ele também pede para a gente calcular, ó, o calor latente de liquefação. É muito simples. O calor latente de liquefação, ele é, ó, o oposto do calor latente de vaporização. Tá vendo esse menos aqui? Esse menos quer dizer isso pra gente, que ele é o oposto. Significa que vale o mesmo valor, só que o calor latente de vaporização, você precisa dar energia para ele entrar em ebulição. Então imagina que aquela substância ela está no estado de vapor. Para eu voltar ela para o estado de líquido, eu preciso tirar energia. Sabe por que eu disse no começo da nossa historinha que eu gosto de pensar na água? Imaginando que fosse a água. Olha só, se eu tivesse um corpo de 200 gramas de massa de água e eu estivesse dando energia para ele e esse corpo estivesse entrando em ebulição, ele estaria ganhando energia para vaporizar, para virar vapor. Então, eu quero que você pense o seguinte, eu coloquei ele lá na boca do fogão para ele virar vapor. Ele ganhou energia e virou vapor. E se eu quiser pegar aquele vapor e fazer ele voltar a virar líquido, eu tenho que fazer o processo inverso. Eu tenho que tirar a energia dele. Então eu pego aquele gás, aquele vapor que saiu, aprisiono ele de alguma forma e coloco lá no congelador. Aí ele vai voltar a virar aguinha. Ele vai condensar, ele vai liquefazer. Ele vai então ser o oposto. Então, o calor latente de liquefação é o oposto do calor latente de vaporização. Em outras palavras, se eu achei o calor latente de vaporização que é 25 calorias por grama, o calor latente de liquefação é igual a menos, olha só aqui, menos 25 calorias por grama. Então, pessoal, esse é o valor do calor latente de liquefação, menos 25 calorias por grama. E esse menos, ele significa justamente que a gente está retirando energia para que ele possa voltar ao estado de líquido, ok? Beleza? Bora lá para o próximo exercício? 22. Então, bora lá. Considere dois corpos A e B de mesma massa de substâncias diferentes. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, a variação de temperatura será maior no corpo. Aí ele me dá várias alternativas aqui. Vamos grifar então? Então olha o tanto de coisa aqui que eu grifei. Eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B. E ele falou para mim que eles têm a mesma massa. Isso é importante, tá? E eu vou ceder para eles, eu vou dar a mesma energia, a mesma quantidade de calor para esses corpos, ok?
Eu quero saber o seguinte: qual que foi o corpo que teve a maior variação de temperatura? Então eu quero saber isso. Qual desses dois corpos, A ou B, teve a maior variação de temperatura? Na letra A, é o corpo de menor densidade? Na letra B, é o corpo cuja temperatura inicial é maior? Na letra C, é o corpo de menor temperatura inicial? Na letra D, é o corpo de maior capacidade térmica? E na letra E, é o corpo de menor calor específico? Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, eu fiz esse desenho. Eu sei que você vai falar que, como um bom desenhista, eu sou realmente um bom professor de física, né? Pode falar. Mas bem, é o que temos para hoje. Então, continuando, ó. Eu tenho então dois corpos, o corpo A e o corpo B. Observe que eu coloquei eles do mesmo tamanho para você dar a entender que eles têm a mesma massa. Mas não significa que ter o mesmo tamanho tem a mesma massa. Mas fica mais fácil da gente entender, ó, que a massa desse corpo aqui, ó, do corpo A, ela é igual à massa do corpo B, ok? Só para ficar fácil de entender. Aí ele fala pra gente o seguinte, ó. Quando eu der energia para esses dois corpos, tá vendo meu foguinho aqui? Esse meu foguinho está dando a mesma quantidade de energia, tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Eu quero saber qual dos dois tem a maior variação de temperatura. Então, ó, eu quero saber o ΔT, qual dos dois tem a maior variação de temperatura. O corpo de menor... Opa, ficou feio, né? Mas tudo bem, vai ficar assim. É o corpo de... Ah, deixa eu apagar, vai. Não ficar tão feião assim. Opa. Pronto. Então, ó, voltando aqui. É o corpo de menor densidade. Vamos raciocinar um pouquinho a respeito da densidade? Você lembra da formulinha da densidade? Você provavelmente já viu nas aulas de química. A densidade é a razão entre a massa e o volume. E o que você tem que ter em mente? A densidade e o volume, eles são inversamente proporcionais. E ele falou pra gente o seguinte, ó, que o corpo que tem a maior variação de temperatura é o que tem a menor densidade. Então vamos raciocinar. Para ter a menor densidade, se eles são inversamente proporcionais, o corpo tem que ter o maior volume. E isso não é um fator que afeta a variação de temperatura. Se o volume do corpo é maior ou menor, não vai variar, não vai afetar a variação da temperatura. Sabe por quê? O que vai afetar na variação de temperatura são dois fatores. Uma, a estrutura molecular e atômica de como o corpo é organizado e arranjado e do que ele é feito. Essa é uma das coisas que afeta na variação de temperatura. E a segunda coisa é esse carinha aqui que ficou de fora, a massa. Porque embora a densidade ou volume sejam diferentes, a massa continua a mesma, tá bom? É aquela velha história. Vou fazer uma pergunta, vamos ver se você não erra. O que pesa mais? Presta atenção! Pesa mais o que? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? E aí, o que você respondeu? Você respondeu que o chumbo pesa mais? Então você errou! Os dois pesam 1 kg. Lembra do que eu falei? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo para você entender. Eu disse assim que qual pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Se os dois têm 1 kg, os dois pesam a mesma coisa. Pesam entre aspas, né? Tem a mesma massa, ok? O que difere? O que difere é a concentração de matéria deles, ou seja, o que a gente chama de densidade. No chumbo, para eu ter 1 kg de chumbo, eu vou ter um corpo com uma massa pequena, com um volume pequeno. Então, um volume pequeno de chumbo vai ter 1 kg. Enquanto para ter 1 kg de algodão, eu vou precisar de um volume bem grande para concentrar esse 1 kg. Mas os dois têm a mesma massa. E é a massa que influencia na variação da temperatura. A massa
e a estrutura do que o corpo é feito, a estrutura, não só o seu arranjo molecular e atômico, mas também o tipo de átomo do que ele é feito. Então, no caso aqui, ó, a gente já pode descartar a letra A. Então, a densidade não tem nada a ver com a variação da temperatura aqui pra gente. Vamos para a letra B? Na letra B, ele fala pra gente o seguinte, que o corpo que tem a maior variação de temperatura é aquele cuja temperatura inicial é maior? Também não. Não tem nada a ver. Ele já está com uma temperatura alta ou está com uma temperatura baixa para ter variação da temperatura. Ele precisa de ter ou uma massa grande ou uma massa menor para poder mostrar essa variação de temperatura. Ou mostrar isso com a sua organização molecular ou estrutura atômica. Então a B está errado. A letra C é o de menor temperatura? Mesma coisa que a letra B. Só sobre essas duas, ó. Capacidade térmica e calor específico. Então vamos pensar um pouquinho no exemplo que eu gosto de dar. É o exemplo da areia e da água, tá? Imagina a mesma quantidade de areia e a mesma quantidade de água. Vou pegar essa garrafinha aqui, ó. Faz de conta que você encheu essa garrafinha com água e encheu essa garrafinha com areia, tá bom? Aí eu pergunto o seguinte, qual que vai ser mais pesado? Não é a garrafinha que você encheu com areia? Com certeza. Mas se eu colocar tanto a garrafinha com água quanto a garrafinha com areia debaixo do foguinho, que nem tá no nosso exemplo aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho a garrafinha com areia e aqui eu tenho a garrafinha com água. Se eu colocar debaixo do mesmo foguinho, qual das duas que vai esquentar mais rápido? Se você respondeu que é a garrafinha que tem areia, você acertou. Por que a garrafinha que tem areia ela esquenta mais rápido? Devido à sua organização molecular e aos seus átomos, tá? Nesse caso, a gente tem a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de matéria de areia e de água. Então, nesse caso, não vai ser a capacidade térmica. Por quê? Lembra do que eu falei do exemplo da capacidade térmica? Na capacidade térmica, ó, eu tenho um corpo que eu tenho o mesmo corpo, só que um tem menos massa e o outro tem mais massa. Então, para eu esquentar esse carinha aqui que tem mais massa, eu preciso dar muito mais energia. Mas no caso, não é isso que está acontecendo aqui com a gente, porque os dois corpos têm a mesma massa. Então, por isso que eu falei para você imaginar duas garrafinhas iguais, só que uma de areia, outra com água. Então, a gente não pode falar que é a capacidade térmica. E se você já foi na praia, você já comprovou isso. Como assim, professor? Se você já teve a oportunidade de ir de manhã na praia, você deve ter percebido que a areia está quentinha, mas a água está muito gelada. Mas se você voltou lá ao meio-dia, na areia da praia, eu tenho certeza que você não conseguia colocar o pé em cima da areia. Detalhe, a areia tem que estar seca, não pode ser aquela areia que molhou com a água do mar. Então você não consegue pôr o pé na areia. Mas se você for na água do mar, você ainda sente que está geladinha aquela água do mar. Olha que coisa engraçada. Mas é assim mesmo que funciona. E por que acontece isso? Muito simples, por causa do calor específico. Olha só o calor específico aqui da areia. O calor específico da areia, ele é muito menor que o calor específico da água. O calor específico da água é considerado um calor específico alto. Ele vale, ó, 1. O da areia é muito baixo, vale 0,2. Sabe o que isso significa? Significa que para aumentar a temperatura da areia, eu preciso dar pouca energia para ela. Então, com pouca energia, eu já aumento a temperatura da areia. Se eu retiro essa energia, a areia diminui a temperatura rapidão. Ao contrário da água. A água, como tem um calor específico alto, então eu preciso dar muita energia para a água para ela aumentar a temperatura. Porém, eu preciso também tirar muita energia dela para ela diminuir a temperatura. E é por isso que quando você volta lá na praia à noitinha, depois das 9, 10 horas da noite, sei lá,
A areia está muito fria, mas a água da praia já começa a estar mais quentinha. Sacou então o lance? Então, sabendo de tudo isso, você chega na alternativa E. Então, o corpo que vai ter a maior variação de temperatura vai ser o corpo de menor calor específico. Isso levando em consideração que eles têm a mesma massa. Porque se eles têm a mesma massa, então a gente não pode falar que é a capacidade térmica que influencia eles. E também são corpos diferentes, são materiais diferentes. Beleza, galerinha? Espero ter explicado bonitinho esse exercício, que é um exercício chave para você entender vários outros conceitos. Então bora lá para o exercício 23? 23! Então bora lá. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente quanto? Então bora lá, ó. Já grifei aqui onde apareceu o número, tudo que a gente queria, tá? Então, ó, grifei os 500 gramas, 20 graus Celsius, 70 graus Celsius, 4.000 calorias. E o que a gente precisa achar, que é a capacidade térmica e o calor específico. Mas, tem palavrinha mágica aí pra gente. Qual que é? Aquecer. Ele falou que está aquecendo essa substância. Se ela está aquecendo, significa que essa quantidade de caloria aqui, de 4.000 calorias aqui, ó, ela é positiva. E eu sei que ela está aquecendo, sabe por quê? Porque a temperatura passou dos 20 graus Celsius e ela foi para os 70 graus Celsius. Em outras palavras, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, esse corpo ele recebeu energia, porque ele aqueceu. Então, beleza? Agora que a gente já entende isso, bora lá anotar os dados? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem aqui é a massa, que é 500 gramas. A gente tem a temperatura inicial, que eu chamei ó, de T1. Tem a temperatura final, que eu chamei de T2. Tem aqui também o Q, que vale 4.000 calorias. Lembrando que esse valor do Q ele é positivo, porque essa substância ela aqueceu, ela ganhou energia, a temperatura variou positivamente. E a gente quer saber o valor da capacidade térmica, que é o Czão, e aqui ele quer saber o valor do calor específico, que é o Czinho, ok? Então, para a gente calcular primeiro a capacidade térmica, a gente vai chamar a nossa formulinha do croquete. Então, agora é só substituir. A gente tem o que a gente precisa aqui, ó. Eu tenho o valor do Q, ó. O Q vale 4.000. Vou substituir aqui. E o ΔT, professor? A gente já chega lá. Então, vamos substituir primeiro o Q? Agora, o ΔT, para achar o valor do ΔT, eu vou usar esses dois carinhas aqui, ó. O T1 e o T2. A gente sabe que o ΔT é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. T2 menos T1. E o T2 não vale 70? T1 não vale 20? Então é só fazer 70 menos 20. Dá para fazer de cabeça e dá 50 graus Celsius. Esse sim é o valor da variação de temperatura, nosso ΔT. Agora eu vou jogar ele aqui em cima. Agora sim. Então no lugar do ΔT eu vou colocar 50. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou dividir 4.000 por 50. Olha que continha fácil. Se você cortasse esse zero com esse zero, ficaria 400 dividido por 5. Que ficaria fácil de fazer também, porque se você dividir 40 por 5 dá 8, com mais um zero, fica 80. E a unidade de medida, professor? Em cima não ficou caloria e embaixo não ficou graus Celsius? Por isso que sai em caloria por graus Celsius. Pronto, foi fácil. Achamos, encontramos o valor da capacidade térmica. E agora, professor, para achar o valor que ele pede aqui, ó, do calor específico. Para achar o valor do calor específico, eu tenho que perguntar o seguinte: essa conta que eu estou fazendo é uma conta de calor sensível ou calor latente? Então, olha a pergunta que eu vou fazer, a segunda pergunta. Aumentou, variou a temperatura? A temperatura mudou? Sim, professor, a temperatura mudou. Se a temperatura mudou, calor sensível. Formulinha do que macete. Como eu sei que a temperatura mudou? Ele falou aqui, ó, que a temperatura passou dos 20 graus Celsius para os 70 graus Celsius. Então a temperatura mudou. E eu tenho tudo que eu preciso agora para resolver isso, ó. Eu tenho o valor do Q, tá vendo aqui, ó, o Q, que vale 4.000. Eu tenho o valor da massa, tá vendo aqui, ó, a massa vale 500.
E eu tenho o valor do ΔT que eu acabei de encontrar, ó. ΔT vale 50. Aí fica só o valor do Czinho, que é o que a gente vai encontrar. Então vamos substituir? Fica assim, ó. Então 4.000, que é o Q. Aqui no lugar do Q eu coloquei 4.000. A massa, no lugar da massa eu coloquei 500. No lugar do ΔT eu coloquei 50, que são os dados que a gente tem aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó, o 500 com 50. E é uma multiplicação fácil de fazer, dá pra fazer de cabeça. Porque se você fizer 5 vezes 5 não dá 25, aí é só você acrescentar, ó, 1, 2, 3 zeros. Então você põe 25 com mais 3 zeros. Vamos escrever aqui pra você? Então vai ficar assim, ó. Olha só, o 25 com 3 zeros. Agora eu vou fazer de novo aquela jogadinha, só pra você entender. Não precisa, mas eu vou fazer pra você entender, pra ficar fácil. Então eu vou pegar esses dois números e vou, ó. Então vamos lá. Vou pegar, ó, esse número aqui, que é o 2500, e vou passar para cá, ó, no lugar do 400. E o outro número 400 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar desse jeito, ó. Fechou? Por que eu fiz isso? Só para você enxergar com mais facilidade, tá bom? Porque agora eu preciso isolar o C. Quando o C está desse lado, ou se a gente quiser substituir por X, parece que tem um pouquinho mais de dificuldade para algumas pessoas entenderem. Mas quando ele está desse lado aqui, ó, fica mais fácil da gente entender. Então, quando eu isolo o C, quem que é o amiguinho do C? Não é o 25.000? Então, quem que passa dividindo? O 25.000. Então, isolando o C, vai ficar assim, ó, 4.000 dividido por 25.000. Tá vendo aqui esses 3 zeros com esses 3 zeros? Você já sacou, né? A gente vai cortar. Sobrou 4 dividido por 25 para fazer essa conta. Dá 0,16 caloria por grama graus Celsius. Beleza? Então essa é a nossa unidade de medida do calor específico. E esse é o valor desse nosso calor específico, tá? Beleza? Então vamos para a próxima pergunta. 24. Então bora lá, ó. Exercício do Mackenzie. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O oposto. O fenômeno observado deve ser ao fato de que... Então, ó, já grifei as palavrinhas importantes aqui para você. Esse exercício, se você tiver alguma dúvida no conceito, eu quero que você volte no exercício 22. Lá explica perfeitamente o que está acontecendo aqui. Inclusive, eu dei o exemplo da areia e da água do mar, lá no exemplo 22, no exercício 22. Então, volta lá e confere se você tiver com dúvida. Belezeira? Então, ó, ele falou pra gente que de manhã, quando o banhista vai lá na praia, ele percebe que a areia está quente, mas a água está fria. Ele volta à noite e aí ele percebe que é o contrário, que a água está fria, que a água está morna e a areia está quente. Ele deu umas palavrinhas mágicas aqui para a gente raciocinar em cima disso. Ele falou de manhã. Por que de manhã? Porque de manhã a gente sabe que a água e a areia estão recebendo energia do sol. E por que à noite? À noite não está mais recebendo energia nem a água, nem a areia. Então, sabendo disso, ele pergunta pra gente aqui na letra A, ó, o fenômeno observado se deve, na letra A, a densidade da água do mar é menor que a da areia. Lembra no exercício 22 que eu falei a respeito da densidade? E a gente chegou na conclusão, depois volta lá se você tiver dúvida, a gente chegou na conclusão que não é a densidade que influencia na variação da temperatura. E o que é? É a massa e a estrutura da matéria da qual o corpo é constituído. Não só o tipo de átomos, mas também o tipo de arranjo, de organização estrutural, tá bom? Então, a letra A, se você voltar lá na questão 22, você já sacou que a letra A não pode ser. Olha a letra B. A letra B é covardia, né? Vamos para a letra C. Letra C. Então, esse fenômeno observado, ele se deve ao coeficiente de dilatação
dilatação térmica da água, ele é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. Na próxima matéria a gente vai falar sobre dilatação e a gente vai entender o que é o coeficiente de dilatação, tá? E você vai entender que para que um corpo possa dilatar, ele precisa ganhar energia, ou seja, aumentar a sua temperatura. Para que ele possa contrair, então, ó, pensa assim, dilatar ele expandir, contrair ele espremer. Então, para ele contrair, ele precisa perder energia, diminuir a temperatura. Então, raciocina comigo. A gente precisa aumentar a temperatura, mudar, vamos dizer assim, mudar a temperatura para ele dilatar para mais ou para menos. E não o contrário. E o que ele fala para a gente é o contrário. Ele fala que graças à dilatação que o corpo muda a temperatura. E não é isso. É graças à temperatura que o corpo dilata. Entendeu? Vou falar de novo para você entender se não ficou bem claro. Então, ó, graças à variação de temperatura, o corpo vai poder dilatar. Então, se eu aumentar a temperatura de um corpo, ele vai poder expandir. Se eu diminuir a temperatura de um corpo, ele vai poder contrair, ok? E não o contrário, que é o que ele está falando pra gente. Ele está falando que graças à dilatação do corpo, ao coeficiente de dilatação, que vai ter uma variação de temperatura maior ou menor. E não é isso que acontece, é o contrário. Entendeu? Sacou? Então, graças à variação da temperatura é que o corpo dilata ou não. E não graças ao seu coeficiente de temperatura, ou seja, graças à sua dilatação, que ele vai mudar a temperatura. Então, a letra C também está errada. Letra D. Então, esse fenômeno ele acontece devido ao calor contido na areia à noite, que ele propaga-se para a água do mar. Não, porque é muito desproporcional. A quantidade de água do mar é muito maior que a quantidade de areia. Seria mais ou menos equivalente a você me dizer o seguinte, que você pegou um carvão que está pegando fogo, saindo fogo lá da sua churrasqueira e jogou lá na sua piscina e esperar que a sua piscina aumente a temperatura. Não tem nem lógica, né? Porque a quantidade de água é muito maior. Então, não tem nem comparação. A mesma coisa acontece com a areia e a água aí. A quantidade de água é muito maior do que a quantidade de areia, ou seja, a quantidade de energia que a areia pode dar para a água, a quantidade de calor que a areia pode dar para a água. No nosso caso aí da churrasqueira e o carvão, a quantidade de energia que o carvão tem, embora seja muita, se a gente fosse querer manusear com a mão, ela não tem energia suficiente para esquentar uma piscina, tá? Então a letra D também não condiz. Letra E, isso se deve devido à agitação da água do mar que retarda o seu resfriamento? Não, né? Porque precisaria de muita agitação e em nível molecular para poder fazer essa água esquentar. Então teria que ser uma coisa absurda, uma coisa assim desproporcional. Também não dá para ser a letra E. Então só sobrou a letra B. Então esse fenômeno acontece e a gente já viu lá na questão 22 devido ao calor específico da areia, que é menor que o calor específico da água. Fechou? Então bora lá para a questão 25. 25. Então, galerinha, ó, dessa vez eu vou ficar desse lado aqui, ó, para não atrapalhar os números que vão aparecer do outro lado ali, tá bom? Então vamos ler esse exercício, é um exercício bem legal, ó. Facinho também. A tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal, com seus respectivos calores específicos sensíveis, o Czinho. O objeto que tem maior capacidade térmica é qual? Então vamos ver a tabelinha para a gente entender. Ó. Ele me deu então alguns metais. Quais são? Alumínio, ferro, cobre, prata e chumbo. Ele me deu o valor do calor específico de cada um deles. Olha só, o do alumínio 0,0
217, o do ferro 0,113, o do cobre 0,093, da prata 0,056 e do chumbo 0,031. O que eu quero que você entenda? Esses valores de calor específico, ó, eles estão aumentando de baixo. Eita, ficou bem torto, né? Mas tudo bem. Eles estão aumentando de baixo para cima, tá bom? Então aqui, ó, o chumbo, ele tem o valor de menor calor específico, enquanto que o alumínio, ele tem o valor de maior calor específico, ok? Belezeira? Então, ó, para não atrapalhar a gente, eu vou apagar então isso tudo que eu escrevi aqui, tá bom? Agora, a gente vai entender o que que tá acontecendo aqui, ó, com a massa. Então, ó, ele deu a massa do alumínio, ó, 100 gramas, a do ferro, 200, a do cobre, 300 e por aí vai, ó. A da prata, 400. Você percebeu que está aumentando de 100 em 100, né? E o do chumbo, 500. Então a gente percebe que a massa, ela está aumentando, de novo escrevi bem torto, né? Ela está aumentando de cima para baixo, ok? Então o que eu quero que você perceba? Vou apagar tudo isso aqui, ó. Eu quero que você perceba o seguinte, ó, que o calor específico, ele aumenta de baixo para cima, enquanto que a massa aumenta de cima para baixo. Aí eu vou te perguntar, ele quer saber qual que é o valor que tem a maior capacidade térmica. Eu vou te dar 5 segundinhos para você raciocinar, sem fazer conta, raciocinando nessas setinhas que eu coloquei, para você me falar por cima qual desses metais aí, alumínio, ferro, cobre, prata ou chumbo, você me diria que tem a maior, olha só, a maior capacidade térmica. Qual que tem a maior capacidade térmica? Lembrando que o calor específico sobe de baixo para cima e a massa, ela diminui de cima para baixo. Vou te dar 5 segundinhos. Qual deles tem a maior capacidade térmica? Me diz aí. Beleza? E aí, já pensou? Então vamos lá, ó. Se você disse que é o alumínio, eu não vou te falar a resposta agora. Sabe por quê? Se você disse que é o chumbo, eu vou te deixar ainda curioso. Porque só no final eu vou te falar qual desses dois tem a maior capacidade térmica. Será que você acertou? Vamos ver até o final? Será que alguém tem alguma opinião diferente? Depois, qualquer coisa, coloca e escreve aí pra gente, pra saber se você acertou, se você tem alguma opinião diferente. Vamos lá? Bora lá! O que eu vou fazer primeiro? Pra gente conseguir fazer esse exercício bonitinho, eu vou pegar essa tabela aqui e eu vou jogar aqui, ó, embaixo, pra ficar mais fácil da gente ver. Bora lá? Mas antes, ó, não esquece do que eu falo sempre de anotar os dados, tá? Agora, uma coisa importante que eu sempre falo, ó. Ó, não esquece de anotar os dados e vamos lá? Então agora, ó, colocando a tabelinha aqui, onde a gente precisa, eu vou usar qual formulinha para ajudar a gente a calcular a capacidade térmica? Essa formulinha aqui, eu estou esperando ainda uma frase de vocês. Coloca aí nos comentários quem tem a melhor frase aqui, ó. Eu vou não só usar, como eu vou estar falando para os outros anos quem que me ajudou a dar o nome para essa frase aqui. Então, ó,
Vou calcular o calor específico primeiro do alumínio. Eu tenho aqui o calor específico, né? Eu vou calcular a capacidade térmica, desculpa. Eu tenho aqui a massa. Então é só substituir, ó. Então para achar a capacidade térmica, no lugar da massa, ó, só olhar aqui, ó, a massa vale 100. E no lugar do calor específico, ó, o calor específico vale 0,217. Então o que eu tenho que fazer? 100 vezes 0,217. Como eu tenho dois zeros aqui, é só andar duas casas. Então vai dar 21,7. Vamos fazer a mesma coisa agora para o ferro? Vamos um pouquinho mais rápido? Então a capacidade térmica é igual a massa, que é 200, vezes o calor específico, que é 0,113. Então se você fizer a conta 200 vezes 0,113, vai dar 22,6. Bora lá pro cobre agora, ó. Mesma coisa, ó, a massa do cobre 300, o calor específico 0,093. Fazendo essa conta aqui, ó, se você fizer 300 vezes 0,093, vai dar 27,9. Bora lá agora fazer para prata. Fazendo para prata, a massa da prata 400, o calor específico da prata 0,056. Fazendo essa conta aqui, ó, 400 vezes 0,056 dá 22,4. Agora o último, o chumbo. A massa do chumbo aqui, ó, 500. Então vamos colocar, ó, 500. E o calor específico 0,031. Se você fizer essa conta, 500 vezes 0,031 vai dar 15,5. Agora vamos analisar para ver se você acertou ou não. Então olha só, quem tem a menor capacidade térmica? Eu falei calor específico de novo, desculpa, gente. Quem tem a menor capacidade térmica? Olhando aqui, ó, esses números, 21,7, 22,6, 27,9, 22,4, a menor capacidade térmica ficou com o chumbo. Então quem colocou o chumbo, desculpa, coleguinha, mas você errou. Quem tem a maior capacidade térmica, se você olhou aqui bonitinho, você viu que foi esse valor aqui, ó, que foi o cobre. Então, coleguinha, se você colocou o alumínio ele não tem nem a maior nem a menor capacidade térmica, tá bom? Então você viu que, assim como a massa, também o calor específico influencia na capacidade térmica. Então, quem tem a maior capacidade térmica é o cobre, ok? Então, se você fosse anotar a alternativa, seria a alternativa E. E só como foi facinho. Então, galerinha, ó, mais uma vez espero ter ajudado. Então, fica com Deus e toca aí!